Deixa eu perguntar uma coisa para você, Coronel. Qual é a maior dificuldade que você... Porque São Paulo é uma paróquia difícil, né? Uma cidade muito grande, é difícil você ter um... Organizar. Mas mesmo assim tem muito dinheiro e tal. O que é mais difícil? O que você está sentindo mais dificuldade em São Paulo? Na administração? Bom, eu estou há 3 meses, para vocês terem uma ideia, temos 28 secretarias. Cada secretaria é uma empresa. Posso falar aqui, ó, Secretaria de Saúde, orçamento de 23 bi, aproximadamente. Secretaria de Assistência Social, 2 bilhões e 300 milhões. Transporte, 12 bilhões de reais. Direitos Humanos, quase 900 milhões. Então, cada secretaria é uma empresa. Então, o que a gente tem que fazer, eu pelo menos nesse começo, eu estou conhecendo essas empresas, eu chamo a secretaria para me apresentar e a gente vai procurando criar políticas públicas para ajudar o Ricardo a fazer a cidade ir para frente. É muito difícil, eu vou falar uma coisa para vocês, se vota errado, gente, a gente acaba com a cidade. Eu falo com certeza, isso aí não é para principiante, né? É muita responsabilidade. Não pode ser levado de uma forma, eu vou votar nesse aí porque... Experimentar, né? Porque o cara é famoso, porque... Não é assim, gente. Precisa ter respeito a isso aí, porque envolve muito. O orçamento de São Paulo, 125 bi e 800, quase 126 bilhões. Então, é muito dinheiro. Então, a gente está conhecendo as secretarias e vamos fazendo intervenções, políticas públicas. Eu posso falar uma que eu estou atuando bastante em relação à cena aberta de uso, que o pessoal costuma chamar de Cracolândia. Então, eu tenho ido lá constantemente, entendido lá desde a gente convencer aquele dependente a sair para tratamento. Aí eu estou passando pelos equipamentos de saúde para ver o que está bom, o que tem que ser aperfeiçoado, o que tem que ser melhorado. Aí a gente vai fazendo conexões entre secretarias, porque eu acho que essa que é a função nossa. Então, por exemplo, eu percebi que o cara está quase apto no tratamento com a dependência química, e ele precisa sonhar emprego, né? Ou seja, aí a gente fez conexão, levei a Secretaria de Trabalho, inclusive hoje tem mais de 5 mil vagas de emprego, levamos até os equipamentos de saúde, uma base, para levar oportunidade, para esse cara, a gente inserir ele de novo. A gente não quer só que o dependente químico ele saia da dependência química, a gente quer que ele seja independente do Estado também. Eu não quero esse cara ali dependendo da gente, desse assistencialismo em excesso que existe. Então a gente vai criando políticas aí para dar um caminho para esse cara ser totalmente independente. É mais ou menos assim, né? Que você espera do seu filho. Você não quer que seu filho com 50 anos esteja no seu colo e você sustentando. É criar para o mundo. Mesmo porque essa ajuda, né? Não funcionou no mundo inteiro, né? Terceira geração, né? Não funciona no mundo inteiro e não dá para você replicar uma coisa que não está funcionando. Não funciona na Califórnia, não funciona em São Francisco, não vai funcionar em São Paulo, né? E as polêmicas? Não, quais polêmicas? Eu ia perguntar justamente mostrou aí uma cena sua com o padre Lancelódio. O que aconteceu e, assim, o que deu depois? Bom, vamos lá. Aqui vocês podem perguntar o que quiser, não tem pode perguntar? Depois eu vou te perguntar do pickleball. O padre foi o quê? Foi o negócio da merenda? Merenda? Que rolou, como é que chama? Da marmita. Da marmita. Vamos lá. Eu comecei a fazer um trabalho ali na área central da cena aberta de uso para a gente começar a levar esse pessoal para tratamento, depois arrumar emprego, como eu falei assim. E aí o pessoal do Belém do bairro vizinho, começou a me mandar muita mensagem. Coronel, vem aqui no Belém, vem ver o que está acontecendo. Um absurdo que o Lancelotti está fazendo. Deve ser, mas o que ele está fazendo? Eu não sabia. Falei assim, olha, ele traz as pessoas aqui para o bairro, né? E fica lá dando comida para esses dependentes. E o bairro vira um inferno, que é uma realidade. Você imagine lá, começa a encher de gente lá na porta da sua casa, as pessoas começam a atrapalhar. Aí dormem na rua, fazem sujeira na rua e o excesso de assistencialismo. Eu fui lá, pessoalmente, eu sou muito assim, né? Eu divido meu expediente. Meio na administração e meio eu vou para ver se tudo que a gente planejou está funcionando. Claro. Fui lá para o Belém. Cheguei lá, comecei... Os moradores logo cedo, comecei a convencê-los de ir para tratamento e abrigo e emprego.
Naquele dia que o Júlio chegou lá, nós conseguimos, se eu não me engano, foram 44 pessoas. 22 foram para tratamento químico, a gente convenceu, infelizmente é uma política errada, né? Esses caras não têm discernimento para saber o que é bom, deveriam ser internados de forma compulsória, mas a gente está convencendo e tem dado resultado. E mais 22 pessoas, em torno de 22, a gente não tinha problema com dependência, eram simplesmente moradores de rua que queriam emprego. Eu falei, ótimo, trouxe o serviço da prefeitura, que é uma base, e o cara sai lá com uma carta de emprego já. Então nós conseguimos esse dia em torno de 22 pessoas saindo com uma carta de emprego para entrevista e encaminhamos 22 para tratamento. Uma delas chega na hora de internado, vamos ver, opa, não quero recuo, voltou lá. Nesse dia o Lancelotti apareceu lá, chegou lá atrás de mim lá e começou a me questionar o que eu estava fazendo, que eu estava levando esse pessoal embora. Ele começou a ficar preocupado. Sim. Eu não vou discutir com pessoa de idade, né? E um membro religioso, né? Só que eu falei assim, é um desserviço que você está fazendo. Porque a gente tem que fazer o serviço completo. Lógico, tirar da rua, não deixa lá. E ele fez uma entrevista com esse dependente que voltou e falou assim, olha, é isso mesmo, você não tem que ir para lá, para se internar, os caras vão te dar injeção, você vai ficar louco. Pô, meu Deus. Um líder religioso que Deus deu dom para ele da palavra, ele tem um dom. Ele tem que usar isso para fazer o bem. Ou seja, incentivar essas pessoas a irem para tratamento, a quererem arrumar emprego, e ele não tem interesse. Ele tem interesse que aquele pessoal fique por ali, circulando. Então, eu postei que aquilo lá era um desserviço, né? Eu não sou ninguém na rede social, tô chegando agora aí, que né? É o princípio da ONG, né? A ONG, exatamente. As ONGs, o dia que acabar a pobreza... se acaba a pobreza, acaba o morador de rua, acaba a ONG. Agora, desculpa interromper, mas no mesmo assunto, teve aqui o Rubinho Nunes e ele estava a favor da CPI das ONGs. Eu queria saber se você tem conhecimento e quanto anda isso, porque é justamente o que o Emílio falou. As ONGs, elas se favorecem justamente da pobreza. Não é interesse nenhum de ONG que o pobre saia da pobreza, que o morador de rua não more mais na rua. Eu queria saber a respeito disso aí. Gente, a gente vem fazendo um trabalho e, como eu falei, tudo que eu estou encontrando de errado, a gente tem moralizado. Tá? Então, quando já detectei coisas erradas e foram moralizadas, né? Que é o recado que eu deixo, né? Que o pessoal ande na linha, porque a gente não passa pano para coisa errada, não queremos coisa errada. Então, existe essa CPI que eles estão querendo montar, uma questão política, depende de maioria, depende de várias coisas na Câmara Municipal. Eu sou, o que eu defendo aqui, chegando agora, é de a gente pegar e moralizar o nosso país. Tá? É um excesso de assistencialismo, Gordo. Eu nunca vi. O nosso é o único. Desculpa. Não, relaxa. Não, é baleia. Baleia. Desculpa, já estou acostumado. Desculpa, que eu te sigo. É um absurdo. Segue, mas não quer pagar o rodízio. Deixa ele responder. É um absurdo, gente. É o único país assim que as pessoas ganham para ficar em casa. Exatamente. Ó, eu falo para vocês, eu tenho conversado com as pessoas na rua e as pessoas falam assim: vou trabalhar para quê? Eu tô ganhando, eu tenho bolsa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É bem isso. Isso aqui está quebrando o nosso país. Está quebrando o nosso país. Eu acho que a gente tem que dar um apoio inicial para aquela pessoa que está na desgraça, ou um abrigo, vou te dar uma ajuda, mas com um prazo determinado. Temporário. A prefeitura tem um trabalho bacana, que é o POT, Programa Operação Trabalho. Tá? O que ela faz? Ela dá essa ajuda, mas o cara está trabalhando. Sim. Ele está trabalhando. Então, assim, é um complemento, mas tem que ser por prazo determinado. A pessoa não pode viver às custas do Estado. Então, é dessa forma que a gente entende. Mas você acha que... Porque você apanha muito, né, o Coronel. O Coronel apanha muito do consórcio. É normal, né? A imprensa fala mal do... Não, é tudo... mas a imprensa também fala mal da polícia, fala mal de tudo. Não, eu sei. Se você acha que por ter essa patente, por você ter vindo da rota e tal, tem esse preconceito do jornalista com o seu trabalho, porque me parece que a população, ela vê o seu trabalho, ela se beneficia disso. E tem muita gente que é fã do que você fez aí até esse momento. Você é um cara que está sempre apanhando. Teve agora o negócio do Minhocão aí também, que os caras estão batendo em você. Você acha que isso é preconceito por você ser um militar? Ô Emílio, eu não vou nessa por ser militar.
eu vou entrar numa outra coisa. É por ser honesto. Sabe, a Cristina Grêmio veio aqui no seu programa, né? Sim. E ela falou uma coisa que é verdadeira. Ninguém quer a gente no sistema. Ninguém tem interesse em ter pessoas assim, como tiraram o presidente Bolsonaro, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O presidente me chamou para entrar na política em 2020. Em 2022. E eu não saí candidato. Ele falou assim, Melo, sai candidato, eu quero você para ajudar. Eu não saí candidato em 22. Quando perdeu a eleição, era mandato lá. Você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer, Hermínio. Eu era presidente de uma estatal e tinha mandato. Sabe o que eu fiz? Eu renunciei. Eu podia ter ficado lá. Dinheirinho maravilhoso. Puta salário. Eu renunciei porque a gente carrega valor e não trabalho para qualquer um. Eu fui embora. Chegou 24, o presidente de novo. Melo, eu quero que você saia candidato. Eu falei assim, presidente, não vou sair, não vou. Tá? E num terceiro encontro ele me convenceu. Eu falei assim, Melo, se a gente quer melhorar nosso país, pessoas boas precisam estar entrando, pessoas com valores. Aí eu falei assim, e não adianta a gente ficar sentado reclamando, mas o que está fazendo para melhorar? Uhum. Nessa época eu estava trabalhando na empresa privada, Hermínio. Eu ganhava o dobro do que eu ganho agora. Conversei em casa com a família e falei assim, desse lado aqui, parece que Deus põe a gente numa encruzilhada, né? Desse lado aqui, conforto, família, dinheiro e cuidando de mim. Desse outro lado, eu não vou cuidar da minha família, vai ficar de lado, eu vou me dedicar aos outros, vou ser massacrado num terreno que a gente afunda, é pantanoso, e sai chamuscado. E eu peguei e falei assim, não, vamos para esse lado, eu vou dar minha contribuição. Então, quando você fala assim, por ser militar, não é por ser militar, não. É porque o militar carrega valores que muitas pessoas não carregam. Na verdade, o pessoal não quer gente honesta e correta entrando nisso aí. É isso que está acontecendo. E a gente é retalhado. A gente é queimado. Tá? Eu fui em vários eventos, não tinha imprensa. Não tinha imprensa. Quando eu estou com o Ricardo, você vai nos eventos, a imprensa está toda lá. Então você percebe. Eu até fiquei surpreso aí, vocês chamarem eu para vir no programa aqui, ó, de coração. Mas você sabe que a gente respeita. A gente é fã de você e a gente sabe o carinho que a população tem com você e com o seu trabalho, pelo que você fez até agora. Eu agradeço, mas eu falo para vocês, a sabotagem é diária. É diária, constante. O sistema não tem interesse, eles vão podando. Tá? Então, o que o presidente Bolsonaro tá passando, né? O cara tomou uma facada, o cara tem uma cicatriz de guerra aí por estar defendendo a nação, defendendo as pessoas, internado, mais de 6 cirurgias, e ele ser intimado, intimado, ele vai ser citado na UTI. É um absurdo, né? É absurdo mesmo. Isso aí é o sistema, gente. Esse é o sistema. Mas, ô coronel, eu acho que o Bolsonaro, porque se você pensa bem, o legado do Bolsonaro também são essas pessoas que ele colocou aí, né? Quer você, o Tarcísio, muita gente que não aparecia, que é do trabalho, do trampo, porque o outro lá, ele tem um outro pensamento, né? Ele coloca político para trabalhar lá na frente. Ele aparelha o esquema, faz o esquema lá. Toma lá da... O Bolsonaro foi diferente, né? A gente viu ele sendo diferente do que ele fez, mas é um legado também, né? Ter tanta gente boa na administração, que tem aí um monte de gente que a gente não conhecia. Sim, mas isso é o Bolsonaro também. Eu lembro quando ele te colocou lá. Foi uma visita que ele fez aqui e ele falou, vou colocar o Melo aqui para cuidar. Vocês lembram disso? Esse cara é sério. Pô, e deu polêmica. Lembra dele falar de você, né? Sem você estar na política, ele falava da gestão. Eu lembro até do Sami, uma vez, aqui ele estava falando de CEAGESP, Sami, você pegou e falou assim, tem que privatizar tudo, né? E naquela época eu pensava diferente. Sabe por quê? Eu tinha uma visão que o honesto, o normal é você ser honesto. E eu falei assim, se essa empresa tiver administrado uma pessoa honesta, vai para frente. Sim. Mas isso é exceção. É exceção, não dá certo, tem que privatizar porque mesmo. Aí volta. Voltou tudo. O problema é esse. Gente, vê hoje, ó, os caras pegaram sem dívida, já vai ver a dívida 40 milhões de lucro. Eles fecharam 23 no prejuízo, fecharam 24 no prejuízo. O povo lá está sofrendo. A família, de novo. Eu falo assim, a família CEAGESP lá, os carregadores que eram explorados, os comerciantes, voltou tudo. Sabe o que os caras fizeram essa semana? Pintaram. Não tem dinheiro para arrumar o banheiro. Se for lá visitar o banheiro lá, tá quebrado, destruído. Os caras fizeram questão de pintar a torre que a gente tinha pintado de amarelo, das cores da CEAGESP, que é as cores da bandeira nacional. Os caras lá
gastaram dinheiro para pintar de outra cor, simplesmente para desfazer essa imagem. Não é vermelho, né? A cor igual a seleção brasileira. Não vou pintar. O vermelho, sabe o que aconteceu? Vou contar para vocês. O CEAGESP, ele é grande, né? É o terceiro maior do mundo. Tem 12 CEASAs pelo estado, nosso, e mais 15 centros de armazenagem de grãos. Num desses do interior, o promotor veio para cima de mim. Por que você está pintando a torre de verde, de azul e de amarelo? Que é a cor do... Que é a cor da CEAGESP, da logomarca. Eu respondi isso, mas sabe o que deu vontade de responder? Porque não tinha tinta vermelha para comprar. Essa que era a vontade de responder. É sacanagem.